palavra de edificação e hoje eu quero meditar no livro de Marcos 11:15. Ouça atentamente a palavra para que possamos nos edificar. E diz assim a palavra: Então vieram a Jerusalém e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vos a tem desfeito covil de ladrões. Aleluia. Quero meditar e refletir um pouco em cima dessa palavra. Irmãos, aqui está a pergunta: os templos de hoje, como está sendo? Como está sendo os templos de hoje? Templos profanos. Estão profanando a santidade de Deus. Os altares se tornaram altares, os templos se tornaram templos de comércio. Os altares são profanados com utensílios, com acrobacia, com barabalismo, com danças, com coreografia, mulheres nuas em cima dos palcos, mulheres profanando a santidade do Altíssimo. Diz que a casa e o altar do Senhor tem que ser um altar santificado. Não é de qualquer jeito que uma pessoa sobe em cima do púlpito, porque se ela estiver em pecado, se ela estiver fazendo o que o Senhor reprova, ela está profanando a santidade do Altíssimo. Podemos observar que quando foi profanado o altar os utensílios sagrados do Senhor, Deus se irou. Então Deus se irou e escreveu uma mão com o dedo, escrevia e dizia: foste pesado na balança e nada foi encontrado. Porque Deus estava irado que havia profanado os seus utensílios. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Deus está irado, porque os seus altares, eu não estou falando de templo feito por mão de homem, eu estou falando do templo que somos nós. As pessoas têm que parar de ficar focalizando na estrutura feita por mão de homens, mas eles têm que focalizar no templo. O templo, quem é o templo? O templo somos nós. Nós somos o templo. E como é que está este templo? Este templo está santificado? Este templo tem se levantado nas madrugadas e humilhado diante de Deus? Este templo tem feito a obra com zelo? Esse templo tem renunciado às suas vontades? Esse templo tem pagado o preço na obediência? Esse templo tem feito a obra? Esse templo tem amado o seu próximo como a si mesmo? Esse templo tem se compadecido dos seus irmãos e daqueles que sofrem? Esse templo tem ajudado os seus vizinhos, as crianças? Esses somos nós. O templo de Deus. E esse templo tem que estar em santificação, em retidão, porque quando este templo não faz conforme a vontade de Deus, esse templo está profanando a santidade de Deus. As pessoas têm focalizado nos templos feitos por mão de homens e têm se esquecido que o templo, uma igreja sem membros, ele é um templo vazio. A igreja sem membros é um templo vazio, não serve para nada, é simplesmente uma estrutura. Mas o templo, o coração da igreja, somos nós. E nós somos o templo de Deus.
E este templo tem que estar santificado. Esse templo tem que estar lavado, purificado, em santificação e em retidão. Esse templo tem que ter o amor que Jesus teve pelo seu próximo. Esse templo não tem que julgar os seus irmãos na fé, mas tem que abraçá-lo, independente de qualquer coisa. Deus seja louvado. Receba essa palavra em nome de Jesus e veja que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e a vida. Que os teus olhos venham contemplar Jesus, mas não templos feitos por mão de homens. Que a tua prioridade seja